R. Lenz Produtora. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Crente Podcast. Você que já está chegando aqui no canal, eu quero pedir para você se inscrever, comentar, compartilhar, porque esse episódio vai ser sensacional e vai ser uma série de 2, tá? Então, você que já gostou do título e da capa que nós colocamos aí, esse é o primeiro, nós vamos fazer 2 desse daqui. E para falar desse assunto que vocês já devem ter visto aí na capa, eu convidei uma pessoa muito especial e que é a primeira pessoa formada nessa área a qual nós estamos recebendo aqui. Que é o Dr. Milton Hermida. Ele é pastor, psiquiatra, terapeuta, ele foi cirurgião por 20 anos, ele é do Rio de Janeiro, da Igreja Metodista da Aliança, do Bispo Wilson, e hoje nós vamos falar sobre como a apostasia entrou na igreja, ou como os demônios adentraram nos púlpitos da igreja. Então, eu quero pedir para você ficar nesse episódio. Se você não conseguir ficar até o final, escuta um pouco, depois escuta depois mais um pouco quando você tiver mais um tempo, mas não deixe de assistir até o final esse episódio, porque o que nós vamos trazer aqui é algo importantíssimo e em muitos lugares você não ouve falar sobre isso. E o melhor ainda, de uma pessoa formada na área que é cristão e pastor e tem muita propriedade para falar, e ele que estudou tudo isso durante 40 anos. Então ele tem 40 anos de estudo nessa área. Ele vai poder falar sobre isso com muita propriedade. Então eu já quero chamar aqui Dr. Milton Hermida. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Rafael, pelo convite. Realmente é um prazer, uma satisfação falar e abordar um assunto que é muito interessante mesmo. Muito. Estamos vendo diante dos nossos olhos exatamente tudo isso acontecer conforme nas cartas escritas por de Paulo a Timóteo. Realmente. Doutor Milton, nós estávamos conversando ali nos bastidores, né? Sim. E você que está ouvindo aí, nós temos trazido vários episódios acerca desse assunto, do ocultismo, da mistura que está havendo nas igrejas do evangelho com vãs filosofias, e como que isso se infiltrou nas igrejas de modo tão sutil e às vezes sem nós percebermos, né? E já gravamos outros episódios acerca disso com a Nath Rezende, o pessoal vai conhecer aí, com a Ana Braga e com pessoas que Deus tem trazido aqui para falar sobre esse assunto. E o Senhor já entrou em contato comigo ano passado, né? Foi. Ano passado, em 2024, faz um ano que o Senhor entrou em contato comigo. E quando o Senhor falou comigo sobre isso, sobre essa mistura, o Senhor foi a primeira pessoa que veio falar isso para mim, né? Mas eu não entendi. Não entendi. Mas conforme o tempo foi passando, porque às vezes a gente entende, mas daí, quando a revelação do Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida, é que uma coisa é você saber, outra coisa é você entender. E aí realmente eu entendi. Conforme Deus foi enviando pessoas aqui, foi mostrando essa mistura que há, eu fui entendendo, o Espírito Santo, eu fui trazendo esse conhecimento e eu abri os olhos, eu falei, Dr. Milton estava certo. E depois eu liguei pro senhor, Sim. né? O senhor poder voltar aqui, o senhor vir aqui e trazer esse conhecimento. Mas eu senti no primeiro convite, na primeira abordagem, que você não ficou muito confortável de nós falarmos do assunto naquele momento. Eu entendi você perfeitamente. Amém.
Bom, hoje, esse episódio é um episódio, tá, gente? Tá, pessoal? Que nós vamos fazer, mas nós vamos fazer o segundo, tá? Vai ter esse episódio e mais um outro. E o outro que nós vamos falar um pouquinho mais de como ele se converteu, o que levou ele a estudar a psiquiatria, né? Vamos falar um pouquinho também do tempo que o senhor foi cirurgião, o que é a técnica 335, o senhor vai explicar Sim. lá no outro, muito, muito interessante. E tem algumas perguntas muito interessantes também que eu vou fazer. Existe subconsciente? Você vai explicar um pouquinho sobre espírito humano. Gente, nós vamos entender isso aí na visão de alguém que tem propriedade, estudou para isso, né? E que é formado. Então, serão 2 episódios muito legais, com muita informação, muita mesmo. Antes de continuar esse episódio, eu quero convidar você que está me assistindo aí a conhecer o nosso site. O site do Crente Podcast, www.crentepodcast.com.br, e lá você vai ver os nossos produtos personalizados. Tem agenda, tem caderno do pregador, tem também todos na versão feminina e masculino, para você dar de presente para o seu marido, para sua esposa, para o esposo. Então tá aí, aqui tem um QR Code do nosso site, você acessa lá, compre e nós entregamos aí na sua casa. São produtos de qualidade para você aí se organizar no seu dia a dia, nas suas pregações, e você também abençoa o Crente Podcast, tá bom? Mas hoje é sobre como a apostasia entrou na igreja, né, pastor? Só que a Bíblia ela já nos alertou, né, desde o princípio, e nos ensinou a combater isso daí, né? Sim. Desde o princípio. E hoje nós estamos vendo como que isso já avançou muito, muito. O senhor até comentou que cerca de 80% das igrejas estão contaminadas. Eu queria que o senhor começasse a contar em ordem cronológica como que isso se deu. Olha só, eu fiz um mapa, por eu ter uma formação médica, graduada em medicina, a gente aprende a otimizar tudo que nós estamos falando. Otimizar para que haja entendimento, para que haja um melhor aprendizado. Aí eu fiz uma linha do tempo. Eu falo assim, falo olhando para você, né, Rafael? Isso. Aí eu fiz uma linha do tempo sobre como a apostasia entrou na igreja. Só que essa linha do tempo da apostasia adentrar na igreja, na verdade eu vi que foram principados e potestades de demônios que dominaram muitos e muitos púlpitos. Um dos fatos marcantes, um fato notório, um sinal disso tudo, foi quando começou a ter suicídio de pastores, principalmente na América do Norte. Isso não está na nossa história, no início do nosso evangelho. Isso aconteceu muito no início desse século 21 para cá, finalzinho do século 20, isso começou a acontecer com uma certa intensidade. Mas eu vou te mostrar dentro da linha do tempo como se tem muita resposta impressionante para tudo isso. Quando você vê Paulo falando nas cartas de Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º e 2º Tessalonicenses, 1º e 2º Timóteo, as cartas de Paulo são muito ricas em cultura bíblica, em cultura de como refutar as filosofias e como refutar as ideias que queriam entrar dentro das igrejas. Só que essas ideias que entram dentro das igrejas, hoje, elas entraram revestidas de ciência. Elas vêm com rótulo de ciência. Aí entra uma pessoa na nossa igreja, na sua igreja, e tem um rótulo de ciência, universidade, faculdade, conhecimento, você fica os irmãozinhos, que eu também sou um irmãozinho como outro qualquer, sou aquele irmãozinho que é muito feliz de ir numa igreja de que seja de terra, dobrar meu joelho e sentir a presença de Deus, isso não tem preço, eu sou irmãozinho como outro qualquer. Só que nós fomos dando tempo, nós fomos dando oportunidade para esses acontecimentos.
Mas só que eles têm uma linha do tempo, que eu vou te passar aqui agora, que é a linha do tempo que eu montei. Muitos outros pastores podem montar, muitos outros estudiosos também podem montar isso, e eles vão entender perfeitamente. Pode até fazer um gráfico até melhor do que esse que eu estou fazendo aqui, mas vai ser visível como os ministérios foram agredidos. Você vai pegar o final do século XIX. Você vai pegar de 1801 a 1900, que é o século XIX, ali nasceu tudo. Ali aconteceu as coisas mais bizarras possíveis. E foi no mesmo século, né? Século XVIII, século XIX, onde começou a ter os grandes avivamentos. Inglaterra, Estados Unidos, os grandes pastores, os grandes pregadores, os grandes avivamentos, que ainda acontecem até hoje. Tem coisas acontecendo na África, na Ásia, coisas assim maravilhosas, que o Espírito Santo de Deus continua trabalhando. Mas em relação à apostasia, no finalzinho do século, vamos pontuar, em 1856 nasce um homem chamado Sigmund Freud. 1856. Sigmund Freud, filho de judeus, né? 6, 7 irmãos, com uma deficiência financeira muito grande, né? O pai queria que a família se desenvolvesse, ele se forma em medicina e ele começa a escrever como médico, ele começa a fazer uma abordagem sobre processos mentais. Só que ele não faz uma abordagem sobre processos mentais, sobre aquilo que você vê no microscópio, uma célula, nada disso. Ele começa a ter ideias e traz essas ideias à tona, ideias essas que são muito paralelas à Bíblia. Ué, como assim? Ele traz a ideia do id, do ego e do superego. Na verdade, ele traz a ideia da tricotomia. A ideia começa já começa a ser encantadora. Ela já começa a ser atrativa. Tem o id. Sim, temos o id, que é o corpo. Temos o ego, que é a nossa alma. Temos o superego, que é o espírito humano. Só que ele não consegue, ele pega esses nomes e redefine espírito, alma e corpo, como id, ego e superego. Só que os seus livros, ele entra no campo da bizarrice sexual. Toda e qualquer dificuldade vai vir através das opressões, das repressões que o corpo sofre e está sujeito. Você vê que ele fala nos seus livros muito sobre sonhos. O caminho para conhecer o inconsciente você vai encontrar através dos sonhos. E de onde que ele tira o id, ego, superego e essa abordagem sobre os sonhos? Ele era filho de judeu. Ele tinha que ler a Torá. Ele tinha que ler a Torá. Então, mesmo ele rejeitando o Deus da Bíblia, o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, ele ouvia falar sobre espírito, alma e corpo. Como que ele ouviu falar sobre espírito, alma e corpo? E formou Deus o homem do pó da terra, soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Então a Bíblia tem um bom embasamento, até mesmo nas primeiras cartas, sobre tricotomia. Você vê os sonhos reveladores que são dados aos grandes profetas. Então ele não queria falar na Bíblia, mas ele falava que tinha o caminho para você descobrir as coisas e você entrar no inconsciente, estaria no campo dos sonhos. Bom, aí surge, vamos deixar de lado Sigmund Freud. No finalzinho do século XIX, nasce também Carl Jung, outro pilar forte dentro da psicologia. E iniciozinho do século XX, nasce Carl Roger. Então eu tenho Freud, Jung e Roger. Depois deles, surgiram vários outros homens na esteira do sucesso que eles atraíram. Porque nunca ninguém falava tanto de mente, de comportamento, de sentimento. Mas só que todas as suas técnicas eram inócuas.
não traziam resposta nenhuma, não traziam um efeito terapêutico, mas todo mundo tentava trazer uma teoria nova. E de cada... Vamos dar um exemplo aqui que não é assim, mas só para vocês entenderem. Surgiam 5 teorias novas sobre a mente humana. A que surgia nova dizia que as outras 4 estavam erradas. Alguém está errado nesse conjunto. Se um está certo, Confusão, né? se um está certo, 4 estão errados. E começou a surgir essas ideias todas. Mas vamos traçar a linha do tempo. Final do século XIX, início do século XX, estão em destaque no mundo da mente e da jovem psicologia e filosofia, Sigmund Freud, Carl Jung e Carl Roger. Só que também no início do século XX tem um homem chamado Norman Vincent Peale. Assim que se fala o nome dele. Norman Vincent Peale. Foi o homem que escreveu A Força do Pensamento Positivo. Esse livro foi um recorde de venda nos Estados Unidos. Ele trazendo as ideias dele, da força do pensamento. A força do pensamento, ele deixa a fé de lado e leva para a força da mente. Ele começa a entrar um pouco no humanismo secular, que é centrar a força no homem. Só que a igreja está pujante. A igreja está crescendo. A igreja está vendo todos os dias, todos os finais de semana, dezenas, centenas e milhares de pessoas se convertendo. Só que para essas pessoas que lidam com a mente, para eles é inconcebível. Poxa, como é que pode? Eu não estou na mente deles, mas eu sei que eles pensaram isso. Poxa, a pessoa entra destruída numa igreja e sai lá de pé, toda bonitinha, toda inteirinha. Entra despedaçada, sai inteira. Entra um brinquedo Lego desmontado e sai todo montado. Você vê isso. Só que começaram a adentrar, começaram a ter teorias paralelas à Bíblia Sagrada como resposta do sofrimento mental. Esses 3 homens que eu te falei, só que vem Norman Vincent Peale em 1937. Eles chamam um médico psiquiatra chamado Smalling Blandon, se une com esse psiquiatra e criam nos Estados Unidos uma fundação que une o quê? Psiquiatria e religião. Ali, esse é um marco histórico para a Igreja de Cristo. 1937 a 1940. Eles formam com bases em Freud, com base no inconsciente, que não existe esse inconsciente que eles dizem, isso não existe. Eles formam essa base dessa fundação e começam a adentrar gradativamente nas igrejas. Porque os grandes líderes americanos, grandes pregadores americanos, não viram aquilo, até com certa razão, não viram aquilo como nenhum problema. Não, está estudando a mente humana, está estudando a mente abstrata, não o cérebro físico, né, que você estuda numa lâmina, numa anatomia, mas a mente abstrata. Eles estão fazendo conjecturas acerca da mente abstrata. Isso tudo toma grande corpo em 1937 com essa instituição americana, que você pode procurar na internet, está lá. Ela começa a bater na porta da igreja. Vai batendo. Só que ela começa a entrar e começa a ter palestras sobre mente. Palestras essas que não agregam muito valor. Eu vou deixar aqui já no começo, que eu posso falar até mesmo no final dessa linha do tempo. A gente não pode esquecer o que diz no Novo Testamento, que o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. O Espírito Santo de Deus opera maravilhas. Isso tudo, através dessa fundação e através das teorias que eu vou apresentar aqui, elas começaram a substituir a pessoa do
Espírito Santo. Prometendo uma Cura. cura. Prometendo uma Cura. cura. Libertação, resgate da sua saúde mental. Rapaz, aí começa o circo de horrores. Aí começa o circo de horrores que você vê hoje em dia. Vou ler aqui para você. Engraçado como tudo começa nos Estados Unidos, né? Tudo começa nos Estados Unidos. Eu fui batizado por um pastor americano. É. Pastor maravilhoso, maravilhoso. Ele fora dessa linha. Pastor Harold Eduardo Renfron. Que homem maravilhoso, um homem de Deus. Como temos muito homens de Deus no Brasil. E essa fundação começa a crescer. Em 1952, Norman Vincent Peale, ele lança o livro O Poder do Pensamento Positivo, que é um recorde de venda de livro nos Estados Unidos. O americano, do lado da sua cabeceira, que ele aprendeu com o seu pai, com a sua mãe, com a sua avó, além da Bíblia, agora tem o quê? O livro da força do pensamento positivo. Esse próprio pastor Norman Vincent Peale fala em alguns programas de televisão que Deus é uma energia. A heresia vai começando a ganhar corpo. Quando a gente sabe, pela definição teológica, Deus é espírito perfeitamente bom, que em santidade, justiça e amor rege e governa todo o universo. Isso é a definição de Langston. Esse é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Ele é pessoal, não é uma energia. É um Deus de relacionamento e é um Deus presente. E você começa a eliminar, começa a bater nos pilares da teologia bíblica. Só que eu preciso abrir aqui um parênteses para você, que em 1952, né, é lançado O Poder do Pensamento Positivo, e as igrejas começam a colocar na sua cabeceira os livros de autoajuda. Autoajuda, Rafael. Tem irmãos que não lê Jó, não lê Salmos, não lê Provérbios, Eclesiastes, não lê Cantares, mas lê um livro de autoajuda de homens. Eles deixam um livro do Deus que criou os céus e a terra. Quem escreveu o livro de Jó, Salmos e Provérbios foi aquele que disse que haja luz e houve luz. Está entendendo a dimensão do absurdo que nós estamos entrando? Só que a gente tem, eu preciso criar um parênteses aqui na década de 60. A década de 60 é uma década explosiva para o mundo. É uma década explosiva que merece ter um programa só sobre a década de 60. Como essa década foi importante. O que acontece? Eu costumo dizer que a década de 60, as portas do inferno foram abertas para o mundo. Em 1962, a Corte Americana proíbe oração nos institutos públicos. Querendo ou não, os Estados Unidos é uma referência mundial. Você vai olhar para o que é o melhor. O que é melhor é o que a gente quer seguir. Então o evangelho lá está crescendo, está pujante, está ganhando almas, está prosperando, está fazendo maravilhas. Só que aí começa, em 1962, a Corte Americana proíbe a oração nas instituições públicas. Em 1963, ela vai mais forte, proíbe a leitura bíblica em eventos. Bom, eu já estou tendo na década anterior pastores colocando do lado da sua cabeceira e também nos púlpitos, além da Bíblia, livros de autoajuda. Só que nessa década de 60, com essas duas decisões da Suprema Corte Americana, na verdade, eu estou dando uma liberdade para que haja o quê? Um movimento maior do ocultismo dentro das instituições. Porque através da oração, eu repreendo, eu oro e peço as bênçãos de Deus, não é isso? Mas o que acontece com tudo isso? 5 anos depois, o que acontece? No mesmo ano, 1968, quem foi o pastor famoso que morreu nos Estados Unidos assassinado?
Martin Luther King. King. Uhum. Ele é assassinado. No mesmo ano, Bob Kennedy também é assassinado. A América explodiu numa revolução social. A força do inferno agindo. As igrejas ficaram meio confusas. Como é que a gente vai fazer? Prega seu evangelho? Não prega. Eles continuaram pregando o evangelho, mas muito escândalo acontecendo. E vem em 1968 também. Olha como é que o inferno é estrategista. Ele é calculista. No ano que morre Martin Luther King e Bob Kennedy, assassinados, é lançado nos Estados Unidos o bebê de Rosemary. Um filme satânico. Eu não cheguei a assistir, não. Não conheço esse filme. Esse filme é um filme satânico que fala sobre o nascimento de alguém que seria destinado e sacrificado e ofertado a Satanás. Ou seja, o movimento ocultista começa a crescer, só que ele vem com muita força. Você está falando de igreja, linha do tempo, ou está falando de apostasia? Eu estou falando de apostasia. Aí você deixa isso de lado. Tá, agora vamos voltar. Os filmes tiveram sempre foi muito influente lá. Muita influência. Os filmes americanos, eles têm influência. Aí o jovem... Hoje é menos, mas antes era muito mais, né? Tudo vinha de lá, né? Tudo vem de lá. Aí nós estamos lá. 37, a fundação americana que une religião e psiquiatria. 52, o livro do pensamento positivo, 1952. A década de 60 acontece vários fatos marcantes, tem vários outros fatos bem interessantes. Só que começa a década de 70, começa a ideia da cura interior. Batalha espiritual. Começa-se essa ideia, cura interior, batalha espiritual. Só que isso não soa muito bem para algumas pessoas. Mas para outros é razoável. E você tem o Espírito Santo de Deus que nos cura todos os dias, que nos recupera, que nos resgata. Tivemos um momento ruim ontem, por exemplo. Aquilo nos machucou, aí vem o Espírito Santo de Deus, ele te cura, ele te liberta, ele te prepara. Só que essa atuação de cura interior e de batalha espiritual, ela vem através de livros de autoajuda. Aí eu vou voltar na vida daqueles 3 homens lá atrás. Sigmund Freud, Carl Roger e Carl Jung. A principal figura que eu quero abordar é Carl Jung. Carl Jung escreveu muitos livros. Ele estava vivo nessa época aqui. Ele estava vivo em 1970. Muitos dos seus livros pararam nos púlpitos. Só que Carl Jung, quando tinha 15 anos de idade, a mãe dele mandava: filho, prepara um quarto e deixa 2 camas naquele quarto lá, que nós vamos receber visita à noite. Está na homepage dele, de Carl Jung. O pai de Carl Jung era um pastor luterano. Quando o pai estava em casa, isso não ocorria. Quando o pai dele saía, a mãe dele recebia demônios que dormiam naquelas camas. Esses mesmos demônios, tem um especificamente que Carl Jung chama de Filemon, o meu mentor. Meu Deus. Eu não sei se choro, o que eu faço. Um caminhão de pastores lendo livros de Carl Jung. Aí você vai me perguntar, como é que o ocultismo entrou nas igrejas? Eu já estou te respondendo. Meu Deus do céu. Aí Carl Jung cresce de mãos dadas com esse demônio. Ele escreveu livros e livros e livros e livros, inspirado, ditados por atuações mediúnicas na relação de Carl Jung com esse demônio chamado Filemon. Até o nome do Filemon tem a ver com a Bíblia, né? Que tem uma carta no Novo Testamento que é o livro de Filemon. A mentira precisa caminhar junto da verdade. Ela precisa caminhar ali coladinho com a verdade para ela atingir, para ela enganar as pessoas o máximo possível.
E esses três homens, Freud, Jung e Carl Rogers, escrevem livros de autoajuda. E esses livros, pequenos livros da grande coleção de Freud, são tirados pequenos livros de pequenos pensamentos que eles inundam os ministérios, eles inundam as igrejas, eles inundam a vida de pastores que querem conselhos. Eles não têm conselho para dar para as ovelhas. Eles não se dão o trabalho de dobrar o seu joelho. Senhor, o que eu faço hoje? Então, eles pararam de ser conduzidos pelo Espírito. Não foram mais conduzidos pelo Espírito Santo. São conduzidos pelos espíritos enganadores que adentraram nas igrejas através dos livros de autoajuda. Só que você entra década de 70, 80 e 90, explode no Brasil o absurdo da psicanálise cristã, adentrando nos púlpitos. Psicanálise cristã G12. Aí você vai notar que dos anos 70 até 2025, a cada 5 anos surge uma lenha na fogueira. É jogado, o inferno joga na fogueira para manter aceso, chamar a atenção e desviar a atenção do Espírito Santo de Deus, que é curador. Quem cura e liberta é o poder que é no nome de Jesus. Certo? Exato. É o sangue precioso de Jesus que opera maravilhas. Então, o inferno mantém essa fogueira acesa, jogando a cada 5 anos uma grande bomba, uma grande lenha para queimar. Aí tu vê, anos 70, 80 e 90. Não necessariamente nessa ordem aqui que eu vou te dizer. Psicanálise cristã, G12, programação neurolinguística. Depois de um certo tempo, vamos falar em programação neurolinguística. Os pastores ficaram encantados. Hoje, meu ministério, eu sou pastor, eu sou isso, aquilo todo, e sou formado em programação neurolinguística. Começam a trabalhar em regressão. Começam a trabalhar em hipnose. Começam a falar em regredir ao ventre da mãe. Anos 70, 80 e 90. Aí me pergunta como é que os demônios entraram na igreja. Isso aqui são terapias ligadas a espiritismo, a atuações mediúnicas. Só que Filemon, o mesmo Filemon que conduzia Carl Jung, ele continua trabalhando hoje. Ele plantou lá atrás e continua trabalhando. E as palestras motivacionais explodem. 70, 80, 90, início dos anos 2000, 2010, psicanálise, palestra motivacional, autoajuda nos púlpitos com toda a força, que não para. Aí vem 2010, 2015 e 2020. Surge a figura do coach. Quem é coach é o Espírito Santo de Deus. Quem opera tudo em todos é o Espírito Santo de Deus. Então as pessoas desviam a atenção do Espírito Santo e miram em figuras arrumadas, toda bonita, toda bem trabalhada, bem elaborada fisicamente, visualmente. Oh, esse cara é muito bom. Mas quem é muito bom é o Espírito Santo de Deus. Ele é maravilhoso, ele cura, ele liberta. A igreja não precisa regredir de hipnose, voltar ao ventre da mãe, não precisa de psicanálise cristã, não precisa de programação neurolinguística. E acontece as coisas mais interessantes nos últimos 10 anos. A figura do coach. Aí surge outro dia a constelação familiar. Eu conheço crente fazendo constelação familiar. Isso aí é o mais absurdo que tem. Eu conheço crente. Muito na cara que isso é ocultismo. Eu conheço crente fazendo constelação familiar. Uhum. Eu não tenho mais o que falar. A pessoa deixa de ouvir o Espírito Santo de Deus. E agora, o que está em moda agora?
em 2024 e 2025. A neurociência. Todo mundo fazendo curso de neurociência. Todas essas linhas que eu falo para você aqui, todas, têm influência Carl Roger, Sigmund Freud e Carl Jung. Rafael, a coisa é para chorar tão grande. Eu estava num hotel uma vez, que nesse hotel estava tendo um encontro de casais. Para tu ver que ponto chegou as bizarrices em substituição ao Espírito Santo de Deus. As pessoas deixam o Espírito Santo de lado e abraçam as bizarrices. Nesse encontro de casais, o líder, que eu não sei se era pastor ou não, ele falava assim: você, vai lá com o olho direito, encosta o olho direito no olho da sua esposa. Esse é o olho da razão. Agora coloca o olho esquerdo com o olho esquerdo da sua mulher. Esse é o olho da emoção. As bizarrices não param, meu irmão. Elas não param. A gente vai falar aqui, meu Deus, Senhor, mas isso está acontecendo no Brasil todo. Ano passado, uma amiga minha me manda uma mensagem por Zap. Isso aqui eu posso falar que eu vi. Eu recebi no meu Zap, na igreja dela, uma palestra. Quem iria dar, sabe quem era? Uma sexóloga. Uma sexóloga. Eu vou levar uma sexóloga na igreja. A coisa perdeu tanto a direção. Nos encontros de casais, eles estão dando aula de sexualidade. Eu não concordo com isso. Eu não concordo com isso. Por que o senhor não concorda com isso? Se você pegar um casal, eles têm muito bem a sua intimidade, o seu relacionamento, com seus conselhos, com um pastor, com a sua pastora, caso encontre momentos difíceis, 90% deles vão se ajustar naturalmente. Eu não posso pegar um grupo de homens de forma nenhuma numa igreja falar ou fazer uma abordagem de posições ligadas à vida sexual. Não cabe. Não cabe. Eu preciso que as pessoas, eu não estou sendo nenhum assim bitolado, não. A igreja hoje, ela tem pouca palestra de pastores, evangelistas, doutores, mestres na palavra. Doutores e mestres na palavra, tá? Diáconos, e tem pessoas de destaque no campo das terapias. Essa situação da constelação familiar foi dentro de igreja. A irmã lá da igreja participou. Eu tenho que delimitar muito o meu campo, o que será dito numa palestra sobre sexo. Eu não tenho dúvida disso. Isso é um campo em que eu tenho que ter muita sabedoria para falar em público e também sabedoria para falar pessoalmente. Vamos lá. 2025, o inferno está sempre lançando alguma coisa nova. E sempre tentando tirar a atenção do Espírito, né? A atenção do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele não consegue trabalhar porque nos púlpitos a mente do líder está dividida. Ele não confia mais que essa Bíblia tem a resposta para a vida da pessoa de uma forma completa. Eu tenho aqui um versículo bíblico. Deixa eu terminar sobre neurociência aqui. A palavra da moda agora é neurociência. Sim. Que estuda a forma do cérebro, ok. Que estuda a forma das sinapses nervosas, ok. Sistema nervoso simpático e parasimpático, ok. E a influência da psicologia sobre a neurociência. Mais uma vez a psicologia foi lá e botou a mãozinha dela. A mãozinha dela na neurociência. Tudo que lida, vou te dar um exemplo aqui, espero que os ouvintes compreendam bastante, bem claro. Tudo que lida com comportamento, atitude,
e comportamento, de uma forma mais abrangente, eu não posso fechar a porta para essa pessoa e tirar ela da visão do cristianismo que é restaurador. A cura, a restauração de uma pessoa, a cura de dentro para fora, que se passa pelo cristianismo, você precisa passar por experiências com Cristo Jesus. Na área do comportamento, todas essas linhas aqui que eu estou dizendo para você, elas acham que tudo é normal. O cristianismo não diz que tudo é normal. Existem os frutos da carne e os frutos do espírito. Não existe? A psicologia, desde lá de Norman Vincent Peale até a neurociência, tudo é normal. Você está feliz, você pode fazer o que você bem entender. Entendeu? Na área de comportamento, a palavra final de orientação, aconselhamento, educação e instrução é a Bíblia Sagrada. Ah, mas você não é psiquiatra e terapeuta? Sou psiquiatra. Passo remédio para aquilo que gera um dano físico nos processos mentais. Não estou dormindo, está me trazendo prejuízo físico, estou com dificuldade em áreas da minha vida, do meu corpo. Vamos ver os medicamentos, vamos dosar as vitaminas, vamos fazer exames laboratoriais, e entra um papel do psiquiatra, numa angústia, numa ansiedade, numa depressão. Mas só que são paliativos. Porque essa mesma Bíblia diz que do coração do homem, lá no livro de Marcos, por que eu preciso citar a Bíblia? Livro de Marcos, do coração do homem procedem maus pensamentos, e no final do versículo diz loucura. Loucura é um termo pertinente à psiquiatria. É a psiquiatria. Mas junto com a loucura existe medo, fobias, tiques nervosos, transtornos de personalidade, transtorno de ansiedade dos mais diversos possíveis. A Bíblia fala que procede do coração do homem. Mas essa mesma Bíblia diz também, filho meu, dá-me o teu coração. O nosso coração nas mãos de Deus envolve em resgate e em cura. Toda essa metodologia que eu disse para vocês aqui, todas elas, eu me arrisco a dizer, não apresentam a cura na qual o paciente deseja. O paciente tem uma resposta aqui temporária porque ele está passando por um processo de engano de sentidos. Está confuso, Rafael? Não, estou entendendo. Por que eu estou falando engano de sentidos? Você, quando entra num consultório de alguém que vai trabalhar com você em regressão, hipnose ou voltar ao ventre da mãe, você, quando adentra numa porta num consultório, você entra com uma expectativa boa, né? Ninguém vai num terapeuta achando que vai sair de lá doente. Essa expectativa te gera, por um determinado tempo, esperança de alguma resposta positiva. Mas essa resposta não vem. Com o tempo, a enfermidade, o desconforto interno volta. Essa linha do tempo de 1937, entre 1940 e 1950, que essa fundação teve um grande papel nos Estados Unidos, ela atingiu toda a América do Sul, América Central e toda a América do Norte. Isso tudo aqui é o versículo que eu vou ler para você aqui agora. Está lá em que está em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Olha só. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Mas como é que isso vai entrar na igreja?
O pastor não vai deixar entrar. O pastor não pode, não pode. O pastor permite por ignorância no assunto, por desconhecer o assunto, aceita até de bom coração, até de boa índole, mas quando você vai chamar a atenção dele, ele fica irado. Igreja não é local de psicanálise cristã. Igreja não é lugar de programação neurolinguística. Igreja não é lugar de neurociência, de coach, porque tudo isso é uma substituição da terceira pessoa da Trindade que vai fazer maravilhas. Eu vi nos meus 40 anos de vida cristã, eu por ser médico, Deus me deu uma visão clínica de tudo praticamente. Uhum. Eu não julgo pessoas, estou falando de enfermidades, tá? Eu não entro no interior, não consigo julgar ninguém, nem posso fazer isso. Mas tu vê pessoas enfermas entrando emocionalmente, destruídas mentalmente na sua saúde mental e sair curadas. Porque elas se submeteram ao Espírito Santo de Deus. Quando você passa por qualquer uma dessas terapias, momentaneamente você vai se sentir bem. Existe um casal na minha cidade que há 10 anos não faz nada se não conversar com o seu terapeuta. Você acha isso normal? Não, claro que não. De jeito nenhum. Se Cristo veio para nos dar liberdade, eu vou dobrar o meu joelho, vou para a minha igreja orar, vou pedir direção ao Senhor. Se eu tiver alguma dificuldade, vou pedir para os irmãos orarem comigo. Se eu tiver com mais dificuldade, vou pedir para o pastor orar por mim. O papel da igreja hoje, Rafael e amado público, ele é de grande importância. Eu não sei se vocês estão observando que a única instituição que está de pé é a igreja. Igreja. A igreja. Os governos do município, estado, federação, recheados de problemas, dificuldades, Exatamente. coisa que eles não conseguem resolver. Não conseguem resolver. Coisas absurdas que eu não posso nem falar aqui, eles não vão resolver. A única instituição que está de pé é a igreja. Tudo caiu. E como é que eu sei que a igreja não vai cair? Porque Deus já fala no Novo Testamento, Jesus já fala no Novo Testamento, né? Que as portas do inferno não irão prevalecer contra a igreja de Cristo. Você sabia que nos cursos de psicologia, nas faculdades, é altíssimo o nível de usuários de drogas? Não sabia não. Drogas, Verdade. depressão, fumo, tudo que você possa imaginar de distúrbio de comportamento, eles vão ali como resposta. Aqui eu vou encontrar a minha resposta. Alto índice de suicídio. Tem faculdade no Rio de Janeiro que a menina lá no X andar pegou, pulou e morreu. O espírito de Filemão, que andava de mãos dadas com Carl Roger, ele conduziu muitos escritores na área comportamental. Amados ouvintes e Rafael, quando a Bíblia fala que do coração do homem procedem loucuras e todos esses distúrbios, eu preciso ter entendimento que só quem consegue destrinchar, adentrar no meu espírito é o Espírito Santo de Deus. É a pessoa do Espírito Santo de Deus. Senão Salomão também não falaria sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. O Espírito Santo de Deus, ele tem domínio sobre isso. Sei que muita gente vai me criticar, mas experimente. Dentro do que você está passando em preocupações, em tensões emocionais, experimente ter uma comunhão e um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Você vai ver coisas
maravilhosas acontecer. Eu vejo isso até hoje. Todos os dias. Todos os dias. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho como que é os fundamentos da psicanálise. No que está fundamentada no quê? Ele vai levar a pessoa, que ele chama para verbalizar, né? Ele vai levar a pessoa naquela figura criada do divã, ele começa a falar, soltar, porque na verdade o papel do terapeuta ali é mais de ouvinte, né, do psicanalista. Ele vai ouvir o que a pessoa está falando. Em nenhum momento ele vai dizer que aquilo está certo ou errado. Ele vai levar a pessoa a uma zona de conforto naquilo que essa pessoa acredita. Não posso dar exemplos aqui, mas hoje eu quero ser uma pessoa X. A psicanálise vai te levar a uma zona de conforto. Você quer ser X? Você quer ser X? Eu vou te ajudar a você se aceitar como X. Vou te dar um exemplo paralelo aqui. Quando eu fiz meu curso de psiquiatria, aí peguei um professor que só falava de psicanálise. Psicanálise. Meu Deus do céu. Não fala sobre uma pesquisa, não fala sobre um laboratório, não fala sobre uma célula. E psicanálise, e Freud é isso, e Freud é aquilo outro. Professor, posso falar, professor? Posso falar? O professor nem que tirou tanta coisa assim de que psiquiatria é tudo isso, que psicanálise é tudo isso. Onde que eu vou aplicar aí de ego, superego e o inconsciente? Rafael, ele ficou tão perdido, que outra pessoa levantou lá e disse: professor, eu trabalho no hospital que lá tem uma sala só de psicanálise. Todo mundo que entra lá fica do mesmo jeito quando sai. Falei, obrigado, senhor. Não fui lá para falar de Bíblia, não. Vou falar sobre as aulas. Lá o cara foi enfático. Lá todo mundo que vai fazer psicanálise não muda nada, não acontece nada. Não tem nada para oferecer. Criou-se uma teoria, criou-se um fantasma, houve um empoderamento no campo dessas terapias. A principal, né? A líder é a psicanálise, que ela iria nos trazer algum benefício para o indivíduo, quando na verdade não traz. Vamos dar um exemplo aqui, Rafael, para ajudar a gente a entender. Qual o objetivo de uma terapia? Não é levar alguém do ponto A ao ponto B? Eu estou assim, eu quero ficar assado. Certo? Sim. Eu estou com esse desconforto, eu quero que esse desconforto passe. Eu estou em conflito, em aflição mental, eu quero que isso passe. Não é isso? Todas essas linhas de terapia não conseguem levar ninguém do A para o B em termos de cura. Há um convencimento temporário. Amado Rafael, se você está são, a pessoa que está nos ouvindo, está sã mentalmente, está com preocupações, aflições, lutas internas, elas são normais. Será que a Bíblia de vocês não está escrito que no mundo tereis aflições? Exatamente. Como é que você vai pegar uma geração fazendo terapia todos os dias, deixando o Espírito Santo de lado, se não sabe a diferença entre luta, aflição e prova? Eu pergunto para as pessoas, ninguém sabe. A Bíblia fala em aflição, luta e prova. São três coisas distintas. A prova é só uma fase da nossa vida. É um pequeno tempo de prova. E tu pega em muitos púlpitos as pessoas dando testemunho dizendo: se eu não estiver na prova, eu não estou na bênção. Com certeza você já ouviu isso. Já. Isso é o jargão do Brasil todo. Aí tu vai lá para o livro do final do Novo Testamento, diz que a prova é curta. Ninguém lê a Bíblia. Ninguém estuda a Bíblia. Precisa de hebraico, de aramaico e do grego. Você não precisa de nada disso. Nada disso.
Só não pegue uma Bíblia de leitura atualizada. Vai numa Bíblia. Essa Bíblia aqui é maravilhosa. Eu amo essa versão aqui. Qual versão que é a sua? Bíblia do Ministro, editora Vida. Ela mantém todas as suas colocações, perfeita colocação, em proximidade, tanto com o hebraico, quanto o grego, quanto o aramaico. Uhum. Aí você vê o irmão lá falando. Não conhece a diferença entre aflição, luta e prova. Mas se você não conhecer isso, você não vai entender nem a sua vida interior. Nós estamos sobre aflições todos os dias. Nós estamos num mundo que o mundo jaz no maligno. Mas essa mesma Bíblia diz que nós não sentiremos falta de Nada. de nada. De nada. Não vai nos faltar nada. Está aflito por quê? Está exaurido mentalmente por quê? Você está tomando decisões erradas, está fazendo coisas erradas. Não tem como caminhar hoje espiritualmente sem receber oração. Há 2 semanas atrás eu estava lá para o meu líder, Bispo Wilson, ora por mim, que eu vou para um podcast. Eu não fui ler nenhum livro de autoajuda para conversar com você. Eu fui orar, Senhor, me abençoe. Lá, fale, Senhor, lá junto com o Rafael e sua equipe. E o Bispo Wilson orou por mim. Aonde que eu vou buscar o socorro bem presente na angústia? Vem do Senhor. Do Senhor. Olha só, até antes de você fazer alguma pergunta, a Bíblia ele é uma resposta muito além daquilo que nós possamos imaginar. Quando você vê a Bíblia falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, andar me faz em verdes pastos, guie-me as veredas da justiça. Ele fala lá na frente, acho que é no Salmo 23, ainda que eu ande no Vale da sombra da morte. Foi Davi, né? O Davi foi tão enfático, ele criou um vale que não existe, para poder ilustrar o que é andar com o Senhor. Olha, ainda ele usou a imaginação dele. Imaginação, é isso. Ele usou a imaginação. Ainda que eu estivesse no vale da sombra da morte, mas eu não estou. Isso serve para todos nós. Olha, eu estou passando por grandes problemas. Nós estamos passando por problemas. Mas serve para todos nós. Ainda que todos nós estivéssemos no vale da sombra da morte, até ali o Senhor ia trabalhar a nosso favor. O Senhor ia operar maravilhas em nós. O problema todo, isso tudo hoje ganha notoriedade, que as pessoas querem ir para a lei do menor esforço. A lei do menor esforço. Crente não ora, crente não lê a Bíblia, ele não usa as armas do livro de Efésios. As armas, o escudo, a espada, a oração, é só ler lá em Efésios. Ele não lê o livro de Efésios, ele não lê as cartas de Paulo, que Paulo fala que quando nós atingirmos a perfeita varonilidade, isso é sensacional. Essa colocação de Paulo é espetacular. Ele fala que nós vamos ver a vida fluir dentro de nós. E antes de chegar a uma perfeita varonilidade, ele já começa a dizer que todas as coisas convêm a meu favor. Não, as coisas vão conviver a seu favor quando você estiver em estatura de varão perfeito. É por isso que Paulo fala lá em Coríntios 13, antes eu era menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Então nós temos momento da nossa vida cristã que a gente pensa como menino e momento da nossa vida cristã que a gente pensa como homem. Hoje eu preciso pegar o livro de Efésios e ler a armadura do cristão. Está ali. Só fazer aquilo que está ali. Tem que estar dentro de uma igreja? Tem que estar dentro de uma igreja. Ah, eu quero uma igreja virtual. Não faz mal. Isso é você e Deus. Você tem que ter a bênção sobre a sua vida. Você tem que receber oração. Você tem que ter um líder para estar junto com você. Você tem que exercer os 2 mandamentos, né?
amar também o próximo também. Sim. Para você amar o próximo, você tem que andar com o próximo, tem que interagir com pessoas. É muito importante interagir com pessoas. Só que, até para responder nesse tempo todo a pergunta, né? De 1937 a 2025, a cada 5 anos surge uma novidade na igreja. Todas essas novidades que surgem têm o seguinte plano estratégico do mundo espiritual: afastar as pessoas do Espírito Santo de Deus. Por que, Rafael? Vou usar a Bíblia. Por que Jesus fala: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Por que ele fala isso? Se essa profecia de apostasia é o principal sinal que Jesus está às portas. Não é a pregação do evangelho no mundo todo, não é guerra, não é terremoto. O principal sinal que Jesus está às portas, eu vou repetir, para ficar bem gravado, o principal sinal que Jesus está às portas. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Esse é o principal sinal dos últimos dias após a formação do Estado de Israel em 1948. E quando Jesus fala: e quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ele fala, não responde, mas ele subentende na forma que ele perguntou. Ele não vai encontrar fé na terra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A igreja não vai ter fé, ou pouca fé, né, se a gente pudesse quantificar, porque ela não está lendo mais a palavra de Deus. Encontro gente lendo livros de Carl Roger, encontro pessoas lendo o livro de Sigmund Freud, que é babuzeira em cima de babuzeira, mas não lê a Bíblia. Agora te dando mais uma resposta, porque essas terapias aqui são inócuas. Eu vou enfatizar para você e para os nossos ouvintes, os nossos seguidores. Por que elas são inócuas? Porque a terapia desses homens todos são terapias para as pessoas que tinham e buscavam satisfação na carne, no corpo. Carne, corpo, sexo, dinheiro, poder, tapete vermelho, notoriedade. Isso é o que se busca no mundo material, no mundo carnal, no mundo que eu vejo. Mas só que a mesma Bíblia diz que nós temos que mortificar a carne. Eu preciso morrer para que o Espírito vivifique. Quem opera em nós é o Espírito vivificante, que traz vida, e traz vida em abundância. Por que Jesus fala: eu vim para que tenhas vida e vida em abundância? Mas onde está essa vida em abundância? Se está todo mundo buscando no coach, na constelação familiar, na programação neurolinguística, na neurociência, na hipnose, no G12, na regressão, nos livros de Carl Roger, de Carl Jung, nos livros de Freud. É para chorar. Depois de um estudo desse aqui, não tem como você negar que é doutrina de demônios. Quando você pega essas doutrinas todas, algumas eu nem posso rotular como veementemente como doutrinas de demônio, mas eu posso rotular como humana, carnal e diabólica, porque são ideias de homens. De homens. A sabedoria de Deus, a terapia de Deus, a cura de Deus é acima do corpo. Nós não vivemos na carne, ainda que andemos na carne.
Nós andamos em espírito, militamos em espírito. O Espírito Santo de Deus, ele não encontra campo de trabalho nas mentes divididas. Se a sua mente estiver dividida, será que Freud tem alguma coisa para me oferecer? Não tem. Será que Carl Jung, Carl Roger, a programação neurolinguística, a regressão? Por que também que não? Para mim não alongar muito no assunto. Porque o mundo criou uma sociedade em que todo mundo quer culpar alguém das suas falhas. A psicologia moderna nos coloca de mão beijada na nossa mesa que muitas das dificuldades que nós temos que culpar os nossos pais. Pai, mãe, fui educado errado, fui orientado errado. Claro que alguns erros foram cometidos e nós também cometemos alguns erros. Mas a Bíblia fala, olho para o alvo que está diante de mim, Paulo falando, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu tenho que esquecer. Eu não posso culpar ninguém. A dificuldade que teu pai teve, que tua mãe teve, que meus pais tiveram para me criar, foi do conhecimento de todos os nossos pais, dos nossos avós. Não podemos culpar ninguém. Crescemos com essa mentalidade, meu pai fez isso, minha mãe fez aquilo. Apague isso tudo da sua vida. Você quer ter cura e cura em abundância? Trabalhe com uma tríade. Essa tríade cura a todos. Amor, perdão e bálsamo. Amor, perdão e bálsamo. Rafael, espero poder ter te respondido um pouco. Eu queria perguntar, é bastante informação, né? Tenho muitas perguntas. Jesus amado. Sobre a psicanálise, eu não conheço a história, assim, a fundo, não estudei, mas eu tô falando agora de ouvir falar, tá? Que a psicanálise os cristãos trouxeram para dentro da igreja, que de início ela não nasceu para os cristãos. Isso é verdade? Inclusive, alguém mencionou que a psicanálise, ela inclusive repudia a utilização dela no meio cristão. Isso é real mesmo? Isso é verdade? Amado, Freud odiava o cristianismo. Ele criou uma linha de terapia. Todos nós aqui podemos criar uma linha de terapia. Só que as pessoas dizem com todo orgulho, Freud descobriu o id, ego, superego, descobriu isso, descobriu aquilo outro. Ele não descobriu nada, ele inventou termos. Nossa, meu Deus do céu. Ele inventou termos técnicos. Ele criou termos e definiu termos. E aplicou esses termos. Só que isso não tem nenhuma conotação terapêutica, não cura nada. Será que as pessoas não estão entendendo? Não liberta nada. Não resgata nada. Não opera milagres. Não é milagre. Não opera cura em absolutamente nada. Ele, quando trouxe suas teorias, no momento que estava explodindo o cristianismo no mundo, os líderes dessa época da área da medicina, com certeza estavam inquietos, inconformados com a explosão de recuperação de vidas que aconteceu nas igrejas. Tem movimentos de igreja de avivamento, Rafael, que eram 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas se convertendo. Todos os dias. Estados Unidos, Reino Unido, Inglaterra, América do Sul. Até exagerando, todos os dias esse número de vidas vinham a Jesus no mundo todo. Ele cria uma teoria por uma forte influência da Torá na mente dele. Ou seja, misturou. Ele misturou tudo e ele pegou
tirou termos do Antigo Testamento, tirou termos da Torá, que eu já falei no início, e de ego superego, pegou os sonhos e definiu tudo. Tanto que ele fala, você quer encontrar o caminho do inconsciente, você vai encontrar através dos sonhos. O senhor também mencionou, doutor, sobre a neurociência, né? Que é algo mais recente. Sim. Por que que a gente devemos estar alerta com ela? Verdade, o que ela estuda? Olha só, eu li recentemente que a neurociência é um curso que você faz para estudar os processos neurológicos de resposta mediante um estímulo. Vamos pegar aquele exemplo do sapinho que a gente pega em laboratório, que muitos de nós devemos ter passado por essa experiência, até mesmo na escola. Você colocava um graveto no início da sua coluna cervical, você seccionava o nervo, ele perdia os movimentos. Ali nós íamos estudando como que o corpo reage a estímulos. A neurociência de laboratório, ok, que ela vai trabalhar próximo do neurologista, da neurologia. Quando se entra na área de comportamento, aí que está o problema. Que a psicologia adentrou na neurociência. Você vai sentar uma pessoa que é alcoólatra, Quero parar de beber. A neurociência não vai encontrar resposta para isso. A neurociência não vai responder, não vai encontrar resposta e também não vai traçar uma cura. Leva uma pessoa dessa que quer se libertar para o cristianismo. Você vê o que vai acontecer. Eu não estou querendo puxar a sardinha, como se diz, né? Na gíria. Eu não estou querendo mostrar que o cristianismo faz tudo isso. Mas o cristianismo faz tudo isso. Faz. Ele faz tudo isso. Sim. Eu já vi um cara drogado entrar onde eu estava, ser liberto, a cara dele mudou. Ele falou, Milton, hoje eu não consigo nem chegar perto. Vício de cigarro, né? Pessoa sendo Cigarro. curada. Sim, existe. Que tem nojo de cigarro hoje. Tem pastores amigos meus que bebiam. Milton, Jesus é maravilhoso. Você não vê isso na neurociência, não vê na regressão, não vê em nada disso, porque isso é um processo de libertação que se processa lá no coração do homem, onde procedem as saídas da vida, dita por Salomão. Sobretudo você deve guarda o teu coração, porque dali procedem as saídas da vida. A neurociência, como estudo neurocientífico, ok. Mas na área comportamental, eu estou passando uma grande dificuldade matrimonial, dificuldade com meu filho, no trabalho. Que conselhos vão me dar? Que linha terapêutica vai traçar para acessar os meus processos mentais? Isso está muito forte, né? Onde a gente abre a rede social, nós vemos notícia, toda hora a neurociência descobre isso, descobre aquilo, descobre isso, descobre aquilo, e acaba sendo, a gente lê sem saber tudo isso aí que nós aprendemos agora, sem saber O embasamento. o embasamento disso daí, né? Na verdade, eu não descobriu nada, Rafael. Vou te mostrar a estultícia, a sabedoria das trevas. Todo dia também abro no meu celular, que eu vejo muito YouTube, eu vejo muita palestra, vejo muito podcast, tem muita coisa boa. Temas na área médica, tem médicos maravilhosos no YouTube, médicos sensacionais, que dá gosto de você ouvir e está aberto para todos, né? Mas sempre tem uma propagandinha da psicologia. Você que só usa vermelho, aprenda o que a psicologia diz sobre você. Você que só cumprimenta de uma forma X, aprenda o que isso quer dizer sobre você.
Qual foi a última que eu peguei? Não me lembro. Ela pega um jeito assim Os característico. comportamentos também encaixa nisso aí? Isso, comportamento. Você que vê fulano só agindo assim, 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 aprenda o que a psicologia tem para dizer. Sabe o que a psicologia tem para dizer? Tem nada para dizer. Eu ando do jeito que eu quero andar. Você se veste da maneira que você quiser vestir. Se eu quiser usar azul, rosa, preto, amarelo, isso não quer dizer absolutamente nada. A psicologia quer rotular pessoas para gerar comportamentos em que ela possa cuidar, indicar. Aí a pessoa se entrega para aquilo. Vai se entregar. A psicologia não pode fazer nada por você se você não for. Olha só, por favor, se você não estiver passando por uma entrevista de trabalho, uma avaliação psicológica, aí o psicólogo é importante. Num trabalho, numa empresa, numa inquietude, a neurociência ajuda a dar diagnóstico na área do autismo. Tem uma tabela para eles seguirem lá, que o neuropsicólogo faz muito bem. A gente utiliza o relatório do neuropsicólogo para ajudar na condução e orientação do autismo e alguns distúrbios de comportamento a partir de lesões neurológicas. Mas o indivíduo rígido, indivíduo saudável, em conflito interno, não, ele não pode fazer nada. Eu trabalho numa empresa que nós entrevistamos pessoas, por mim e por um psicólogo, que vai trabalhar em determinadas funções. Mas na área de aconselhamento, o que eu faço no meu dia a dia acerca dos meus conflitos internos, não consegue me orientar. É muito interessante o que o senhor falou sobre eles rotular, né? Hoje, eu vou citar o exemplo do narcisismo, por exemplo. Existia essa ideia do narcisismo, então, quando você falava em narcisismo, você pensava que era algo muito extremo, né? Hoje parece que é algo mais normal. Tá. Aí, esses dias eu estava pesquisando e dizia que já existe subtópicos ali. Já classificou os tipos de narcisista. Depois, agora cada classificação já existe outras classificações para cada uma delas. Isso. Então já ficou um negócio meio confuso. E o que a gente está ouvindo hoje? 80% das pessoas hoje são narcisistas. Para levar essas pessoas para onde? Para um psicólogo. Para ser tratado por quem? Pelas linhas de Filemon. Opressão. Meu Deus. É totalmente confuso. A gente lendo, é só você ler, é confuso demais, é muita coisa. Sim. Porque eu lendo lá, eu falei assim, até eu sou narcisista, porque esse comportamento aqui, às vezes eu tenho isso, esse aqui também, às vezes, né, mas tem coisas que a gente vai Vou te dar um vai exemplo. controlando, mas até eu parece que sou também, de tanta subtópico colocar. Você vai achar alguma coisa que também nós somos ali, a gente se enquadra. Você quer ver um exemplo perfeito do que você está falando? Lembra quando foi feito esse último filme do Coringa? Sim. Em que ele está na escada rindo? Filmaço, né? Um filme muito bom de assistir. No dia seguinte, ou naquela mesma noite do filme, apareceu 1001 opiniões. Ele tem personalidade isso, personalidade aquilo, blá, 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 blá. Foi. Não Sim, foi? Sim, eu lembro. O que o cara é? O cara é um oprimido. O cara é um oprimido, é um endemoniado. Mas o que você tá falando? Mas eu posso falar, o cara é oprimido mesmo. O cara é endemoniado. Só isso. Então é isso, ponto final. Agora você quer dar rótulos? Você vai ter rótulos à vontade aí. Nós estamos dificultando. Nós, como igreja, olha só, Rafael, isso tudo que nós estamos falando aqui, eu estou falando para a igreja. Eu estou partindo da premissa, né? Que quem vai nos ouvir também é gente que é da igreja e quem não é da igreja. Sim, é para todos ouvirem. Mas quem é da igreja está entendendo o que eu estou falando. Jesus Cristo é uma pessoa viva.
O Espírito Santo de Deus é alguém que você se relaciona, é uma pessoa. Ele te conduz, ele fala com você. Eu preciso ouvir a voz do Espírito Santo, ele vai me conduzir. O meu pastor é uma bênção na minha vida, mas eu não posso carregar ele para tudo quanto é lugar. Para me dizer o que eu vou fazer, eu vou deixar de fazer. Eu preciso, Senhor, me orienta, me instrui, me abre as portas para mim. Eu tenho que travar minha batalha espiritual do dia a dia. E o meu pastor no domingo vai me dar o alimento espiritual que vai fortalecer a minha fé no dia a dia. Como que vai fortalecer a minha fé no dia a dia? Porque eu, no meu dia a dia, eu tenho as minhas lutas. Aquilo mesmo que eu falei alguns minutos atrás. No mundo tereis aflições. Eu tenho minhas aflições. Eu tenho minhas guerras internas. E as minhas guerras internas eu trato com o Espírito Santo de Deus. Não é com outra pessoa. Doutor, eu tenho outra pergunta, mas não sei se daria para responder esse podcast. Mas eu preciso fazer, que é uma dúvida muito grande que eu tenho. O senhor mencionou que a psicologia moderna ela teve esse nascimento aí em 1830, é isso que você falou? 1856 nasce Sigmund Freud. Tá. Já havia uma forte presença da filosofia no mundo, sim. Mas antes disso tudo, como que era a psicologia? Rafael, até duas meninas que você entrevistou aqui fizeram uma abordagem, acho que a Ana também falou. Se você pegar o século XIX, como havia o crescimento da medicina, a medicina veio crescendo, foi tudo, cada um no seu lugar, cada um no seu quadrado, as orientações, aconselhamento, medicina, a parte médica e a parte mental. No século XIX, como havia uma forte influência da filosofia humana no dia a dia, adentrou o início do século XX com os livros desses homens. Freud, Carl Roger e Carl Jung. Esses três são os principais. Tanto que um deles, absurdo, foi até indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Esses que andavam com demônios, um deles foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. Meu Deus. E ninguém se dá o trabalho de ler. Que os livros que esses homens escreveram com inspiração mediúnica, que é uma inspiração demoníaca, esses livros se tornaram livros de aconselhamento e de autoajuda, que adentraram os ministérios e as igrejas. Então, para te responder mais precisamente, final do século XIX, início do século XX, a psicologia se estabeleceu. Você pode botar de 1850 a 1950. Aí ela pegou o corpo, só que aí ela entrou na igreja, que não é uma área de competência dela. Doutor, diante de tanta informação que o senhor passou aqui, nós vamos ter o segundo episódio, tá, gente? No segundo nós vamos falar um pouquinho mais da tua história, um pouquinho mais da psiquiatria, da técnica 335 que você mencionou, um pouquinho mais sobre o subconsciente. Nós vamos se aprofundar um pouquinho, gente, do espírito humano também. E só que para encerrar esse aqui, que foi um episódio especial, muita informação, eu queria que o senhor, doutor Milton, deixasse um recado para as pessoas hoje que estão inseridas na igreja como instituição. Eu queria que o senhor deixasse um alerta para elas. E como nós devemos proceder nesses últimos dias da igreja na terra. Quais cuidados que nós devemos ter como cristão? Amado Rafael, eu vou te responder com um versículo bíblico em que, no livro de Hebreus, ele diz o seguinte: entendam todos, inclusive eu, inclusive nós que estamos aqui no estúdio, a colocação do escritor, que o livro de Hebreus não sabemos quem escreveu, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz,
A palavra de Deus é viva. Ela é viva. Palavra viva gera viva. E eficaz. Ela gera eficácia na sua atuação. Muito bem. Eu, quando estou com dor de cabeça, eu tomo um analgésico, nem sempre eu tenho a eficácia dessa medicação. Mas a Bíblia diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta de um lado e corta do outro. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, que é aquilo que Freud fala em superego e ego. Ele renomeou o que está na Bíblia. Só vai às divisões da alma e do espírito a palavra de Deus. E penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Por que ele fala juntas e medulas? Ele está dando um exemplo de dissecação, de dissecar. A gente, na medicina, no primeiro ano, a gente dissecava o cadáver, né, o corpo humano. A gente entrava em cada curvinha do corpo lá, ia numa artéria, ia numa veia, ia num ligamento, ia numa junta. A gente via tudo na nossa frente. Havia uma dissecção anatômica. A Bíblia é um livro que faz uma dissecção espiritual. Ela vai nas juntas e nas medulas, que é uma tipologia de adentrar nas divisões da alma e do espírito. Então, meu amado, você que de repente está sofrendo como líder, expulse da sua mente, em nome de Jesus, toda consideração possível que possa haver dentro de você que a Bíblia não é suficiente para ter saúde mental. Não tem patologia, não tem enfermidade física, não precisa de aconselhamento, não precisa de psiquiatra, não precisa de psicólogo. Coloque o seu ministério nas mãos do Senhor. Nenhum homem que eu citei aqui fala o que a Bíblia fala no Novo Testamento, que o Espírito Santo de Deus opera tudo em todos. Ele não fala um problema, ó, o Espírito Santo só vai atuar aqui. Não, o Espírito Santo de Deus atua aqui, aqui e aqui. Rafael, toda essa minha veemência, eu convivi com um rapaz que ele tinha um grau de profundidade psicótica avançada, esquizofrênica. Você falar em cura na psiquiatria, em psicose esquizofrênica, não existe. Mas eu vi esse rapaz ser curado. Eu vi esse rapaz ser liberto. Estou dizendo que ele estava com demônios, não. Ele foi curado. Esse rapaz chegou para mim e falou: Milton, sabe o que eu sou hoje? Você, quando me conheceu, a gente frequentava a mesma oração, tá? Você, quando me conheceu, é como se eu estivesse dentro. A gente estava numa sala, né? Ele entrou dentro da sala e me mostrou. Era uma sala que tinha um armário que tinha umas frestas. Eu aqui dentro sou eu quando você me conheceu. Sabe quem eu sou hoje? Ele abriu a porta. Hoje eu vejo tudo às claras. O Senhor mudou a minha vida. Mudou a minha mente, mudou uma visão. Esse cara hoje é um empresário. Em Minas Gerais. Meu Deus. Ele não ia para lugar nenhum. Ele ficava preso. Só saía... Rapaz, diante de Deus que eu estou falando isso para vocês. Ninguém vai fazer uma loucura depois que eu estou falando isso aqui, de sair fazendo coisas que o Senhor não te mandou fazer. Mas ore pela sua vida e deixa Deus te usar. Esse rapaz, ele falava para mim que ele ficava dentro do quarto dele trancado. Se entrasse uma frestinha de luz, ele pegava um papelzinho e ia lá e tampava. Meu Deus. Esse cara hoje é casado com 3 filhos. Tu acha que eu vou acreditar nesses homens ou vou acreditar na palavra de Deus? Então eu deixo, para não me estender muito, né? Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes, e penetra
até ao ponto de dividir alma e espírito. No capítulo seguinte tem um versículo que eu amo, esse versículo, que é o capítulo 5, 5:14. Mas o alimento sólido é para os adultos. A igreja precisa deixar de ser menina. Olha só, mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as faculdades exercitadas para discernir tanto o bem como o mal. Em algumas versões está dizendo assim, os sentidos exercitados. O que você vê, escuta, cheira, prova e toca. Você vai ter tal discernimento dentro de você que você vai poder dizer é de Deus ou não é de Deus. Mas para isso, você precisa saber. Isso dentro do próprio livro de Hebreus, né? Que é um livro escrito aos Hebreus. Você tem que saber que a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes. Vou te dar um exemplo. Tem um pastor na minha cidade, ele fala, Milton, com a tua colocação, meu ministério mudou. Hoje meu ministério mudou. Eu mudei totalmente a minha visão. Ele cada vez mais era colocado em escanteio, em segundo plano. Palavras de aconselhamento, palavras motivacionais. Eu falei para ele, irmão, a figura mais importante do Brasil hoje, sabe quem é, Rafael? É a figura do pastor. O Brasil precisa do pastor, de pastores. Não é do médico aqui, do Milton, psiquiatra, não. Eu não faço diferença nenhuma. Mas os pastores, precisamos de pastores, precisamos de homens de Deus que dobrem os seus joelhos, busquem o Espírito Santo de Deus, mergulhem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é maravilhosa, ela tem resposta para tudo que a igreja está passando. Se não, se continuar, nós vamos estar nessa igreja dita em Apocalipse, que é a última igreja que vai receber Jesus. Rica, bonita, bela, mas é nua, pobre, sem vida. É a igreja que é a última igreja que vai receber Jesus. É a igreja que você vê hoje. Rica, maravilhosa, cheia de dinheiro, carros maravilhosos na porta, mas espiritualmente sem vida. Doente, adoecidos. Eu quero isso. Eu não quero um carro zero na minha porta. Eu quero as bênçãos de Deus. A hora que tiver que ter um carro, isso é com Deus, não é minha prioridade. A bênção de Deus enriquece e não causa dores. Meu Deus, é forte. Eu amo esse versículo. Esse versículo é maravilhoso. Maravilhoso. Os pastores têm vários argumentos aqui, como eu passei para você, para fugir desse movimento aqui. Esse movimento que eu falei para você aqui resumidamente, mas está todo ele, Rafael, está todo ele na internet. Muitos desses líderes andando com demônios, esses escritores aqui, aliás, escritores andando com demônio. Tem um aqui que, para finalizar, né, que é o Carl Roger. Ele, quando precisava de conforto, de consolo, ele ia numa sessão espírita. Meu Deus. Estava na homepage dele. E os pastores botando no púlpito livros inspirados por esses homens. Todo mundo é apaixonado pela mandala de Carl Jung. Pô, bota na internet, bota você que está me ouvindo. Bota Eu queria mostrar essa mandala. Inclusive tem muitos cristãos que tem isso em casa. A mandala de Carl Jung. Você sabe o que é a mandala de Carl Jung? Deixa eu pesquisar aqui. Vou pesquisar aí o... Com K? Carl, C-A-R-L, Jung. Y-O-U-N. Jung. Eu já vi essa aqui, pastor. Isso, as mandalas dele. Eu já vi pregadores da palavra vestindo roupa com isso aqui. Será que vai dar pra mostrar aí? Vamos ver aqui no... Deixa o Luan ajustar ali. Tá mostrando, Luan?
Eu já vi pastoras. Oi? Ah, saiu, perdão. Aqui. Esse aqui, né? É isso, né? Sim. Eu já vi. Acho que vende muito isso, né? Nas feiras, Na internet. na internet, roupas com esse desenho, Tem que panos de prato. Tem que separar bordados, né? Pra gente não Isso, ser fanático. bordados, isso. São bordados que existem, que a avó fazia, a tia fazia, primos fazem, não tem nada demais. Uhum. Mas a Mandala de Carl Jung é um livro que ele escreveu que gera desenhos frutos da sua relação entre ele e o demônio Filemon. Eu tenho que ver se é esse daí, tá? Para não falar precipitadamente. Tem uma mulher com a mão assim, orando. Tem outra com uma roupa vermelha, assim também. E tem, parece que um senhorzinho deitado assim, meditando. Cabelo branco. Sim, todos eles vão te levar para o lado da espiritualidade, mas tem um livro de Carl Jung que fala sobre espiritualidade e a mandala, que é outra coisa muito amada por muitos que dão conselhos na área comportamental. Uhum. Muito bem. Eu gostaria Olha, até de deixar para vocês aqui nesse episódio, pedir para as pessoas pesquisem sobre a vida de Carl Jung e de Carl Roger e de Sigmund Freud. Esses três homens são os três pilares do que hoje você vê hoje no Brasil e na América do Sul e América do Norte também. Tá. Doutor, eu queria que o senhor falasse um pouquinho do seu livro aqui. E o que te motivou a escrever, no que ele ajuda, né, as pessoas, e também aonde encontrar, né, as pessoas que querem conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. O livro Como Funcionamos, né? Uma perspectiva holística, emocional e sexual. Eu faço uma abordagem nesse livro, fruto de boa parte do que eu disse aqui, por intermédio das curas que eu vi na igreja, pelas libertações que eu vi na igreja e trazendo uma abordagem bíblica sobre o pneuma, psique, soma, somente com versículo bíblico. Eu não criei nada, desculpa, eu não criei nada do meu, eu fui dentro da Bíblia, eu mergulhei dentro da Bíblia. Por que Salomão fala que melhor é aquele que guarda o seu espírito do que aquele que toma uma cidade? Por que Jó diz, há um espírito no homem e o sopro do Todo-Poderoso o fez sábio? Por que a Bíblia fala que no mundo teremos aflições? Como lidar com isso? Aí disso tudo surgiu a técnica 3-3-5, que é Bíblia pura. Uhum. São as 5 etapas do crescimento. Só que, inevitavelmente, por leitura bíblica, foi gerado esse livro que a gente escuta falar muito pouco sobre espírito, alma e corpo. É o que eu falo aqui nesse livro. Uhum. E para as pessoas que querem adquirir, pastor, como que consegue? Nós vamos deixar na descrição o contato, porque o livro físico eu só utilizo nas palestras que eu faço nas igrejas. O meu objetivo é levar às igrejas essa minha palestra e apresentar todo o caminho terapêutico que a Bíblia apresenta através da metodologia 335, que é Bíblia pura. Uhum. E eu só levo o livro físico nas palestras, ele está em e-book. Ah, tá em e-book. E-book. Aí tem que entrar em contato por telefone. Eu vou te mandar o link para você colocar na descrição, Tá. para as pessoas poderem adquirir ou ter acesso ao e-book. Muito bem. Vou ler aqui o sumário para as pessoas verem. Capítulo 1, Ciência. Tricotomia humana, natureza, sentidos e saídas. Verbo e emoção, representante físico, causas e efeitos, leis, normas, regras, ciência, ágape e ciência Thanatos. Sexualidade, porta, geração de mente sequestrada, terapia da Gap? Isso? Sim. Agregamento, energia, fortalecendo nosso ser interior
e qualidade de vida holística. Muito bem. Pastor, eu sei que tem muitas... de tudo que o senhor falou aí, em cada área que nós entrarmos tem um campo vasto, né? Eu preciso de muita informação. É muito informação. Por isso que esse episódio eu deixei o senhor dar esse panorama geral para as pessoas ali ter um despertamento e uma entrada, né? Despertar um pouco para esse assunto e falar, opa, a gente precisa parar e ver o caminho que nós estamos seguindo, né? Então, eu queria muito agradecer a presença do senhor aqui. O senhor veio lá do Rio de Janeiro aqui para a cidade de Boituva, interior daqui, muito longe. O senhor veio para compartilhar tanta informação e essa revelação que o Espírito Santo aí deu da palavra. E eu queria agradecer muito, viu? Sua presença, pela confiança aqui no Crente Podcast, ter vindo aqui. E eu queria que o senhor... Sabe que nós temos uma caixinha aqui. Caixinha da promessa. Todo final do episódio a gente tira aqui, tá bom? E eu queria que o senhor tirasse o versículo e já fizesse essa oração pra gente encerrar. Sim. Tá bom? O versículo, eu agradeço pelo convite, né? Também pela confiança de me trazer aqui, ainda mais nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, né? Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E diz assim um versículo que tem a ver com a palestra, Salmo 86, 7. No dia da minha angústia, clamarei a ti, pois tu me responderás. Meu Deus. O Senhor responde. Amém? Palavra de Deus. Qual que é o livro? Salmo 86, versículo 7. Muito bem. E o senhor citou outro versículo antes, agora no episódio, né? Citei. Falava sobre Jesus. No dia da minha angústia, clamarei. Ali já tá falando aqui que Deus respondeu, né? No dia que você estiver angustiado, clame ao Senhor, pois Ele vai te responder. Amém, amém, amém. E para encerrar, meu convidado faz a oração. Sim, amém? Vamos orar. Oremos. Deus amado, Pai querido, em nome de Jesus, o poder que é neste nome que é sobre todo nome. Eu agora, não Milton, não Rafael, não nossa equipe, mas em nome de Jesus, repreendemos todo principado e potestades de confusão no mundo científico. Repreendemos esses principados que querem atuar e substituir a atuação do Espírito Santo de Deus. Portanto, Senhor, leva liberdade aos cativos. Deus, leva liberdade aos angustiados, aqueles que estão clamando por liberdade, que estão clamando por refrigério em sua alma. Opera maravilhas, Senhor Deus. Esse é o objetivo da sua palavra. A Bíblia é a palavra do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Em nome de Jesus, Senhor Deus, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário e que é direito nosso, é nossa herança, está o nosso nome lá. Deus, nos dê, nos abençoe e estenda essas bênçãos por todos aqueles que estão nos ouvindo agora. Seja curado aí onde você está, em nome de Jesus. Tenha sua mente liberta de dúvidas agora, em nome de Jesus. Tenha o seu coração dominado pelo Espírito Santo de Deus e que haja vida e vida em abundância. Nós oramos, te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém. Doutor Milton, muito obrigado, viu, doutor? Doutor Milton, pastor também. Obrigado por compartilhar conosco tanto conhecimento. E para você que ficou até o final aqui, esse é o primeiro dos 2 vídeos que nós vamos fazer. Você que está assistindo aí, se inscreve para você ficar sabendo quando sair o segundo, tá bom? Talvez você esteja me assistindo e o segundo já tenha saído. Então, digita aí Dr. Milton
Agora o segundo nome outra vez. Hermida. Hermida. Com H, Hermida. Hermida com H. Dr. Milton Hermida com H no Crente Podcast. E com certeza vai aparecer os 2 episódios aí pra você, tá bom? Muito obrigado. Guarde teu coração aí, compartilha com o seu pastor, compartilha aí esse episódio aí com o seu líder, né? E compartilhe com quem esteja precisando de uma orientação. Se você quiser entrar, o senhor tem uma clínica também, né? Tem uma clínica. Se você me de falar isso, o senhor tem uma clínica onde o senhor atende online também? Atendo online. Vamos deixar o telefone. Posso dar o telefone? Pode. O telefone é 21, que é Rio de Janeiro, né? 986265756. Entra lá, manda uma mensagem no WhatsApp e a gente vai interagir com você e te dando as orientações necessárias. Muito bem. Então, pastor, muito obrigado. Então, espero você até o próximo episódio. Até lá, se Deus quiser.